a sua opinião. 11h23, ao vivo, direto da Flórida. Professor petista chama 8 de janeiro de golpe. Obviamente, o que se esperar dos petistas que tentam de todas as formas manipularem os nossos alunos das escolas públicas e universidades. E, obviamente, não vamos descartar aí, muitos também estão infiltrados em várias escolas particulares do Brasil afora. Confira esse vídeo e, na sequência, nós voltamos com a notícia. Foi história lá da ditadura, não. Isso é recente, viu, pessoal? 2024, notícia lá, ó. De general almirante, Polícia Federal inclui 25 militares entre indiciados por tentativa de golpe. Aqui a gente tem o Braga Neto, o general Helena, esse que eu não lembro quem que é ele. Tá? Vocês lembram quem foi Braga Neto ou não? Não? Depois vocês dão uma pesquisada aí, quem foi Braga Neto. Então, pessoal, nós estudamos um pouquinho do fascismo esse ano. Vocês lembram disso ou não? Gustavo, nossa. Aí a gente tem aqui, né, em áudio, o general que fez plano para matar Lula diz que Bolsonaro aceitou o assessoramento. Então a gente teve uma trama golpista no Brasil em 2022, quando, né, o Partido dos Militares perderam as eleições. E ali então eles tramaram matar o Lula, matar o Alckmin e o Alexandre de Moraes, que era o ministro supremo do Tribunal Superior Eleitoral. Porque se eles matassem o Lula e não matassem o Alckmin assumiria no lugar do Lula. Se eles matassem os dois e não matassem o Moraes iria, né, porque ele é um mão de ferro, um juiz mão de ferro, ele iria impedir qualquer trama golpista. Então a gente tinha que concluir, né, aquela situação. Isso que é só para a gente entender como que a gente esteve bem perto de uma nova ditadura no Brasil. E quando a gente tira um governo eleito, independente se as pessoas gostam ou não, a maioria decidiu por aquilo, né? Tá? E as pessoas têm que saber respeitar. Viver na democracia é isso, a gente respeitar a opinião da maioria, mesmo que a gente não concorde com ela. Eu digo a ideia de você respeitar. Você pode não gostar, mas o respeito a gente tem que ter. Igual, por exemplo, em 2018, a esquerda perdeu as eleições no Brasil. Ninguém saiu na rua falando golpe, falando em matar Bolsonaro, falando em matar o general Mourão, que era o vice dele. O Zema ganhou as eleições aqui em Minas Gerais, está enterrando nós, funcionários do Estado. A legislação nem funciona, as coisas que ele manda para a escola. Nem por isso eles estão falando de lá e matar ele. Acho que a gente saber respeitar isso é viver uma democracia. O interessante desse vídeo aí, que em uma parte ele diz se um dos alunos conhece um daqueles ministros, que também, por sinal, é general, e aí ele, não conhece, então pesquisa. O professor de história, a obrigação dele, já que ele está ali explicando, inclusive ele está apontando aí, você pode ver aqui do lado no vídeo, a obrigação do professor de história é destrinchar, é falar os detalhes, quem são essas pessoas, quem são esses generais, quem são esses ministros que estavam ali auxiliando na administração quando Jair Messias Bolsonaro era presidente do Brasil, que inclusive não tinha os 4 anos em que Jair Messias foi Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro foi presidente do Brasil, esse índice de criminalidade que está se vivenciando hoje, essa quantidade de roubalheira que está se vendo hoje, não estava acontecendo. Isso é fato. Você sendo petista ou não, eu acho que se você tem uma capacidade de raciocínio intelectual, você pode exercer ela e colocar na balança o que estava acontecendo no Brasil e no mundo enquanto
Jair Messias era Bolsonaro, mas claramente a gente vê aí o quanto os professores, infelizmente, esquerdistas, petistas, se utilizam do poder que eles têm ali de passar para os seus alunos as informações de fato, as informações verdadeiras, eles se utilizam disso para manipular, para fazer com que esses jovens que vão votar futuramente possam aí ter um viés esquerdista latente, aonde eles se utilizam de mentiras para manipular. Por isso que nós aqui temos a responsabilidade de trazer para você o verdadeiro, a notícia como de fato ela é. Tanto é que nós temos aí agora essa ação que nós vemos claramente que era sobre a anistia e depois foi transformada na pele da desometria, aonde o Lula, ele não quis liberar, aí agora está na mão do Senado, mas mais uma vez nós vemos o quanto o Brasil ele é manipulado por esses políticos que eu e você infelizmente colocamos ali no poder. Vamos dar nome aos bois, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que por sinal está com o seu nome envolvido até as tampas em relação ao Banco Master, dos milhões de reais roubados dos cofres públicos, fora também que já tem aí ligação com as questões do roubo e do rombo do INSS, dos velhinhos, das mães que precisam ali do dinheiro, do auxílio com seus filhos que têm limitações físicas e aí. Mas ninguém toca nisso. E sabe o que é que eles estão fazendo agora? Já que esse professor se deu o trabalho de ensinar aqui para os seus alunos, acusando os ministros e generais que, por sinal, estão presos juntamente com Jair Bolsonaro, e vamos aí mais uma vez bater na tecla, e centenas de pessoas que foram acusadas de um falso golpe, de um suposto golpe, que inclusive ainda hoje nós iremos falar o quanto Alexandre de Moraes tem manipulado juntamente com muitos ali que fazem parte do Centrão e toda a base governista atual. Mas eu quero ler um trecho para que você possa entender um pouco mais a gravidade da situação. Aí a gente entende porque muitos professores não querem, e diretores, e principalmente petistas e esquerdistas, celulares em sala de aula, para que esses alunos não registrem a situação. Mas eu quero que você acesse www.zipnewsonline.com e confira na íntegra essa notícia.